Paulo. E vou falar do São Paulo agora, só para você ficar quieto, Renato. Semana do São Paulo está recheada de reforços. Antes da volta dos Jogos do Brasileirão, o Tricolor está aproveitando para apresentar os novos contratados. Como é que consegue contratar tanta gente se não tem dinheiro? Hoje foi a vez do Maílton. Bora conferir. Fala, gente, tudo bem? 2 dias seguidos no CT, olha, uma coisa que não acontece com tanta frequência ultimamente, mas estamos aqui no São Paulo, porque hoje o lateral direito Maílton, até já recebemos aqui o papelzinho, vai ser apresentado, lateral direito que vem aí do Metalist, estava emprestado para a Chapecoense e fechou contrato até dezembro de 2027. A imprensa está se arrumando por aqui e daqui a pouquinho o novo reforço chega para falar suas primeiras palavras aqui para o torcedor. Eu vejo no dia a dia, não só pessoalmente, mas com as informações dos nossos profissionais, a tua alegria em vestir a camisa de São Paulo. E isso é fundamental. O jogador, para estar aqui, tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que querer. Quando se trata de São Paulo, se o cara não tiver gratidão pelo momento que ele vem passando, acho que ele é um pouco ingrato com a vida. Então, cara, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. É uma realização de um sonho, tanto para mim quanto para minha esposa, minha família. Então, essa alegria que me vem todo dia aí vai ser do início ao fim. Cara, eu sou como já falei, um lateral mais ofensivo, né? O Cedric, por toda a sua experiência, é um lateral muito bom construindo e também chegando na frente, tanto é que o jogo do Atlético é ele que dá assistência, ele tem essa construção excepcional, não é à toa que ele tem toda a carreira dele lá fora dessa forma. E eu sou um lateral mais ofensivo, que não se deixar, corre os 90 minutos e dando carrinho e vai ser assim do início ao fim, não gosto de perder nem no paro ímpar. Cara, acho que já vem de um tempo já que eu uso... Em 2022 eu usei a 12, eu tava até comentando ali. E depois usei a 22 na minha primeira passagem no Atlético também. Então é um número que eu gosto e tô sempre gostando. Sempre que tem o 2 ali, eu gosto do número. Por isso da escolha. Cara, eu acho que vai ter um pouco sim de ansiedade, né? Isso é normal. Primeira partida ali, indo pro Morumbi lotado. Pô, isso aí tive a oportunidade de acompanhar o jogo contra o Atlético, deu pra sentir um pouco ali lá ele. Mas foi um jogo bom onde a gente pôde ganhar. E agora tá podendo ali, se Deus quiser, ser relacionado e ir para o jogo. E se tá optando também por entrar no jogo, nós sentir ali os primeiros momentos ali dentro do Morumbi, acho que vai ser importante sim. São Paulo seguiu seus treinamentos no período da manhã, aqui no CT da Barra Funda, pensando no seu próximo compromisso, que vai ser no domingo contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, nesse retorno pós-data FIFA. Pois bem, gente, estão próximos do retorno o zagueiro Arboleda, o volante Marcos Antônio e também Luiz Gustavo, que está tratando aí um tromboembolismo pulmonar. Tá certo, gente? Eu volto com vocês para vocês comentarem todas essas informações do Tricolor. Já os meninos vão falar sobre todas essas informações, chegada do Maílton, mas antes eu já falo para você, Maílton da Nóbrega, não era Maílson. Maílson. Deixa eu falar do Maílton, porque, se não me engano, eu fui uma das primeiras pessoas a falar desse jogador assim, que surgiu o interesse do São Paulo. E muitos tiraram sarro, não sei o quê. E eu já vinha falando, o Maílton foi uma grande contratação do São Paulo. Ele vai dar um jeito na lateral do São Paulo. Ele vinha na Chapecoense, era o melhor jogador da Chapecoense na Série B, era o 4º colocado na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um lateral direito. Como ele mesmo disse aí, é um lateral ofensivo, tem muitas qualidades e, para mim, o São Paulo acertou em cheio nessa contratação. Claro que todo mundo tem que provar dentro de campo, jogar no São Paulo é diferente do que jogar numa Chapecoense, com todo respeito à Chape, que é muito querida, mas se ele conseguir colocar em prática no São Paulo o que ele vinha fazendo na Chape, vai ser realmente um grande sucesso. Bom, na realidade, se você consegue jogar na Chapecoense, que é um jogo mais truncado, é um jogo mais de pegada, e ele jogando nessa posição, comentando essas qualidades, ele gosta de jogar bem avançado, ele vai ter muito mais espaço. Agora, vai depender muito dele, tecnicamente, a desempenhar um bom futebol no São Paulo. E tem tudo para desempenhar, como você mesmo mencionou, é um jogador que eu não tenho acompanhado muito, mas torço para que ele possa ir bem nessa temporada no São Paulo. Muito bem, a gente vai abrir o Outro tricolor, agora é o Paulista. Esses números aí do São Paulo, olha só, o déficit então do São Paulo.
Vamos de baixo para cima, tá? Em 20, 129 milhões. Em 21, 106. Em 22, 37. Em 23, 62 e agora, na temporada passada, segundo o balanço financeiro do próprio clube, o déficit de 287 milhões de reais. Ontem, o Edu Afonso conversou com o Júlio Casares, presidente da equipe. O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. A pressão econômica hoje, nós não podemos nunca enganar o torcedor, é muito grande. Agora, o São Paulo começa a ter viés importantes de uma recuperação. E é isso que nós temos que perseguir. Nós temos aí o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, para terminar o exercício. Se vai dar um superávit como planejado, eu não sei. Mas o São Paulo está se esforçando para cumprir com uma responsabilidade que tem junto ao fundo e tem junto à comunidade, junto à instituição, né? Eu vi o resultado agora até agosto. O São Paulo tinha uma previsão de déficit de R$1.800.000. Deu um superávit de 4.200, ou seja, mostra uma recuperação. É um bom sinal. Esse acordo operacional que estamos desenvolvendo na base, primeiro que não é uma venda, né? É um acordo operacional onde nós temos... Hoje mudou um pouco, nós falamos do Marinax, que é um grande investidor, mas hoje nós temos um FIP, que é um Fundo de Investimento e Participação, onde vai viabilizar que venha o Marinax com o tamanho do dinheiro dele em vista. E o José, da torcida, que vem assistir jogo, quando tiver esse projeto na lista da Bolsa de Valores, com transparência, com regulamentação da CVM, ele também pode fazer o investimento. Não tem data para aprovação, veja, foi aprovado no Conselho de Administração por unanimidade. E eu vou fazer reuniões para esclarecer dúvidas, nós não temos um prazo final para isso. Vende jogador ser criticado. Você majora o ingresso que às vezes majorar, tem uma crítica. Você faz uma renovação de um atleta, também é criticado. E se não faz, por uma questão esportiva ou econômica, também é criticado. Nós vivemos hoje no mundo das redes sociais, onde a crítica ela vem, e nós temos que entender essa condição. Eu acho que faz parte da missão de um gestor, principalmente no futebol, um produto tão popular, ter essa crítica, ter essa visão e ter as opiniões. Aí a palavra, então, do Casares. Ô, Hernan, são vários pontos, né, Hernan e Mário? Vários. O primeiro ponto e o que mais revoltou a torcida do São Paulo de ontem para hoje é essa questão assim, tudo bem, está negociando os jogadores da base, a gente entende que é o mercado, mas está negociando por um valor abaixo do mercado. É abaixo ou não é? É muito abaixo. Muito? Muito abaixo. Se você pegar a venda do Lucas Ferreira e foi que deu esse saldo positivo no balanço mensal do São Paulo, que o São Paulo, inclusive, diz que foi positivo e que o São Paulo cada vez mais está trabalhando para que o São Paulo tenha essa recuperação financeira, todo esse trabalho que está sendo feito pela gestão Casares, você vê a dívida só aumenta. E isso o presidente explica nessa entrevista ao Edu Afonso. O que deixa o torcedor São Paulino na bronca é que assim, a dívida total só aumenta e o São Paulo está vendendo seus ativos. Se você pegar os 4 jogadores que foram vendidos da base, juntar todo o valor, é menos do que foi vendido, por exemplo, o Vitor Reis para o City. É menos zagueiro do Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras. Menos do que foi vendido o Lúcio Rodrigues, do Bahia, agora, para o Neon da Arábia Saudita. Porque o São Paulo... O mercado sabe que o São Paulo está nessa situação precisando de dinheiro. O Henrique Carmo foi comprado pelo CSKA da Rússia. E o CSKA da Rússia queria comprar um jogador do Boca Juniors. O Boca recusou $7 milhões, queria 10. Aí ele foi buscar o Henrique Carmo por 6 mais 1 de bônus. Mas é isso, porque o mercado sabe assim, se eu bater no São Paulo vai aceitar
qualquer coisa. Essa é a bronca. E na explicação do Casares, e o Casares trabalha, tem ali os seus gestores junto, todos os dias para tentar melhorar a dívida do São Paulo, só que não é o que a gente vê no dia a dia. Essa é a bronca do torcedor do São Paulo. Sim. Eu dando um outro exemplo, tem alguns clubes que estão interessados, por exemplo, no Riquelme do Palmeiras. Sim. Ou no Belé, certo? O Palmeiras já falou que por menos de 15 não vende. E o Palmeiras pode negociar. Claro, o São Paulo não está numa condição de negociar. Exatamente. E é isso que irrita o torcedor de São Paulo, mas é essa a decisão que o Casares é difícil de tomar também. É difícil de tomar, eu acho que ele herda já uma situação péssima. A gente tem vários exemplos de outros clubes brasileiros nessa mesma situação, uma situação péssima. Lembra quando o Vasco vendeu o Paulinho? Sim. O Bayer Leverkusen chegou aqui, acho que com 7 milhões, o Vasco deu graças a Deus. Sim. E sabia que o jogador valia muito mais. Exatamente. Então, assim, é uma gestão que pega o clube, faz tudo isso, cria um bolo e passa para a próxima. E a próxima cria um bolo e passa para a próxima. Então, assim, essa situação financeira do São Paulo não é de hoje, ela é péssima. Mas o Casares acho que tem que ir ali unir esforços para tentar encontrar uma outra maneira de você equilibrar essas situações. Assim, a gente está falando do atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que ou foi, pelo menos, uma coisa muito forte do São Paulo. As equipes que conseguem um bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou elas abastecem muito bem o seu elenco principal, ou elas fazem negócio mesmo, assim, ou deveria ser, né, essa ideia. Então, é um São Paulo que cai na Copa do Brasil e poderia, dali, tirar um dinheiro legal. É o São Paulo que vê todas as suas expectativas em Libertadores. E que bom que dentro de campo conseguiu ajustar, né, as coisas com o Crespo. Então, talvez uma perspectiva melhor aí, né, de retorno financeiro através do futebol, através do rendimento. Mas a torcida, ela tem razão, Bruno. Assim, a crítica caiu em cima do Zubeldia, que não usou a base. Quando começou a usar a base, alguns ali chamaram a atenção, o Alves já foi vendido. Então, assim, não dá tempo, né? E nessa entrevista o próprio Casares fala, a gente não vai esperar rendimento em campeonato para poder vender. A gente vai vender. Porque esse acaba sendo o ciclo. O jogador jovem, ele não entra no time principal, que valorizaria o jogador. Mas também se ele entra, aí a torcida faz uma pressão enorme, o jogador não suporta, e aí você contrata jogadores que são mais experientes, com um salário mais alto, e acaba se endividando e precisando vender a base, então esse acaba sendo o ciclo. É a transferência de responsabilidade. Por exemplo, o Crespo é um baita de um exemplo. O Crespo foi campeão em 2021, mandado embora. E aí o Crespo volta ao clube em 2025 e a multa rescisória não havia sido paga. Tanto que tem que fazer um acordo da multa de 2021 para ele ser contratado agora. Então, assim, o São Paulo vive nisso. É um eterno looping da dívida do São Paulo. Amanhã a gente volta, então, às 11 horas da manhã, comentando, claro, esses jogos da Copa